Muito bem, já voltamos então com o nosso Clínica da Alma, assim como em 2013, o desejo do nosso coração é que o Clínica da Alma de 2014 possa realmente trazer para você grandes coisas, não é? E trazer realmente cura, libertação e mais do conhecimento de Deus. Os nossos amigos, apresentadores, parceiros aqui de todo ano estão de volta. Pastor Guerra, tudo bem com o senhor? Tudo jóia. Como é que foi a festa de fim de ano? Muito bom. Boa demais? Só, né? Agora pronto para começar um ano novo. Ué, tranquilo, 2014 aí cheio de bênção. Amém. Pastor Rogério também de novo com a gente. Prazer sempre, né? Podermos estar juntos e 2014 aí cheio de expectativas. Amém. Glória a Deus. Muito bem, então, você que está em casa, você pode participar conosco, não é? Tweetando para a gente, @Clínica da Alma. Também você pode enviar para o Twitter do Estuda Um Pouco, @Estuda Um Pouco TV. Né? Interaja conosco, mande também pelo e-mail, clinicadaalma@redesuper.com.br. Vamos tratar de um tema que com certeza vai ajudar você a entender muitas coisas. O tema de hoje vai falar sobre os olhos do coração, Os olhos do coração. Aí vem aquela pergunta, o coração tem olhos? Exatamente. Porque eu creio que esse é o desejo do coração de Deus, para que os nossos olhos, os olhos do nosso coração, ou seja, sejam abertos dentro de uma perspectiva de enxergarmos como o Senhor vê as pessoas, as circunstâncias. E como nós estamos aí no nosso primeiro dia, né, de 2014, que os nossos corações eles possam estar sensíveis à voz de Deus e à palavra de Deus. E como Paulo orou, ele diz lá em Efésios 1:18, que sejam iluminados os olhos do vosso coração. Então esse é o desejo, não é, que nós queremos trabalhar com esse tema, que os olhos do nosso coração possam ser abertos, olhando dentro dessa perspectiva que o coração é esse órgão, não esse aqui, né, ou seja, que pulsa, que bombeia o sangue, mas o coração justamente onde está o centro das nossas emoções, o centro dos nossos sentimentos e da nossa vontade também. A psique humana. É a psique humana. Até pensando nisso, você falar abre os olhos do nosso coração, Isso. Significa que existe também a cegueira do coração. Exatamente. Então seria mais ou menos isso que você vai tratar? Exatamente isso. Inclusive o pastor Guerra tem um outro Alguns texto aqui que a gente versículos quer aí. compartilhar, né? Tem O primeiro homem que Provérbios fundou a Barça. 4:22 fala assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Tá? Tem outro texto aqui que nós temos também, tá? Aqui em Provérbios 23:26. Dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Nós temos outro versículo aqui também, Esse eu já li, mas pode ler. Efésios, né? 1:18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Né? Se os olhos do teu coração estão ruins, usa o colírio espiritual. Não, aliás, a Bíblia fala em Apocalipse, fala, compra de mim colírio. Colírio, né? Jesus fala disso, né? Para lubrificar os olhos em 2014, né? Cheio do Espírito. E até pensando naquilo que eu disse um pouco dessa cegueira do coração, o que seria mais ou menos isso, pastor? A pessoa assim que... A gente até canta uma música muito legal, foi assim, até virou um hit, né, nas igrejas do David Keelan trouxe pra gente, abre os olhos do coração, eu quero te ver. O que seria essa cegueira? É justamente para que nós possamos voltar a enxergar algumas coisas que talvez pelo tempo, pelas circunstâncias da própria vida, a gente perdeu a perspectiva, não é? Você leu o texto, por exemplo, de Zaqueu, né? Você falou abordou a respeito de Zaqueu. Só que um pouquinho antes, né, do capítulo 10, né, ele fala a respeito de Bartimeu, que foi curado. Né? Então Jesus estava entrando em Jericó e aí então estava ali Bartimeu. E Bartimeu começou a gritar, começou a chamar a atenção, porque ele viu o barulho da multidão e disse, o que está acontecendo? Disse, olha, Jesus de Nazaré está passando. E ele começou a gritar e chamar a atenção. Né? E aí vinha pessoas que acompanhavam Jesus e diziam, cala a boca, não atrapalha, né? Não fica aí gritando. Quanto mais aquela multidão mandava ele parar, mais ele gritava, até que o Senhor mandou que tu trouxesse. E a pergunta que Jesus fez a ele, filho, ele disse, o que você quer que eu te faça? Né? E ele disse que eu torne a ver. Então só pode tornar a ver alguém que já viu antes. Né? Então nós trazendo para esse contexto, muitas vezes nós já vimos tantas coisas na nossa vida.
né? E início de ano é um tempo de nós estabelecermos as metas, né? Os alvos, que graças a Deus a nossa igreja tem esse princípio, né? E esse projeto, sempre de final de ano nós estabelecemos os alvos, para que a gente possa, um dos alvos, eu creio, espirituais que nós precisamos estabelecer é que a gente possa voltar ao primeiro amor, né? Voltar às primeiras experiências, voltar ao início daquela fé que nós tínhamos, aquele fogo, aquela chama que ardia no início do nosso caminhar com Cristo. Deixa eu ser chato aqui. E quando o Bartimeu falou isso, né, ele disse, o Senhor perguntou ele, o que você quer que eu te faça? Que eu torne a ver. Eu creio que isso é uma coisa que precisa acontecer na nossa vida. Até para ser chato, fazer uma pergunta bem óbvia, mas para quem está em casa às vezes não entende muito a nossa linguagem, o primeiro amor, o que seria voltar a esse primeiro amor, pastor Rogério, pastor Guerra, assim, do fato mesmo a pessoa, o que seria no literal para a gente esse primeiro amor? Eu creio assim, em Apocalipse 3:20 fala assim: eis que eu bato a porta, se abrir eu entrarei e cearei contigo. Eu lembro até de um pintor que ele fez uma tela de uma porta, só que ele não colocou maçaneta externa, né? Aí o rapaz perguntou: por que você não colocou uma maçaneta externa? Ele falou: não, porque essa porta aqui quem abre é só você, Jesus bate. Então ela só tem a maçaneta do outro lado. Então eu creio que o primeiro amor é isso. É quando Jesus realmente entra no coração e toma ali posse de todo o coração. E muitas vezes durante os períodos as coisas vão acontecendo, as tribulações, as situações, então vai deixando a pessoa um pouco fria, ela vai se esfriando. Então ela precisa de retornar a esse coração, sabe, que ele abriu, que deixou Jesus entrar e fazer um reboliço ali dentro, espiritual mesmo. Ele precisa de sentir isso novamente para quebrar muitas barreiras na vida dele. Então eu creio que isso realmente é voltar ao primeiro amor. E imagina, pastor Rogério, se eu estiver errado, que quando você abre o olho do coração mesmo, os olhos do coração são abertos e a gente volta para esse primeiro amor, não só a nossa área espiritual, mas eu imagino que todas as áreas da vida, elas são atingidas, literalmente, porque quando a gente volta para o primeiro amor com Cristo, a gente vai voltar para o primeiro amor com a esposa, a gente vai voltar para o primeiro amor com os filhos. Claro. Eu acho que isso é bíblico, né? E por que o nosso coração ele fica endurecido, né? E por que muitas vezes o nosso coração se torna insensível? É por causa das feridas da alma, né? Pelas situações que nós enfrentamos muitas vezes desde a nossa infância, situações que a gente abordou aqui, né, durante o ano de 2013, abordamos vários temas aqui sobre essa área de restauração, de cura, não é? Então, muitas vezes essas feridas elas vão fazendo com que o coração fique insensível e a gente perca a perspectiva dos olhos de Deus, ou seja, enxergarmos como Deus enxerga. Não é? Com compaixão, com misericórdia, não é? E aí a gente se torna muitas vezes pessoas calculistas, insensíveis, sabe, muitas vezes intransigentes. E aí tantos assuntos que nós abordamos, né, no final de 2013, nós abordamos a respeito dos agressores da alma. Então essas situações fazem com que o coração fique enrijecido, insensível, né? E aí por isso que nós estamos abordando esse tema no início do ano, para justamente nós podermos permitir que o Senhor venha sondar os nossos corações e mostrar que áreas que precisam ser tratadas para que o nosso coração se torne um coração de carne e não um coração. Se vocês me permitem, eu queria ler um texto aqui que fala um pouco sobre a questão dessa volta ao primeiro amor, que é o texto de Apocalipse capítulo 2, quando o Senhor ele dá a visão a João e pede para ele escrever a carta às 7 igrejas. E uma das cartas é destinada à igreja de Éfeso. E ele diz aqui logo no início do capítulo 2 de Apocalipse: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer ou suportar os maus. E puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras, quando não brevemente
a ti virei e tirarei do seu lugar o castiçal, se não te arrependeres, né? Tens, porém, isto, né, algo em favor dessa igreja de Éfeso, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei o comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Voltar ao primeiro amor é voltar à prática das primeiras obras. Mas aí, um dia eu perguntando para Deus, o que é voltar às primeiras práticas, à prática das primeiras obras? E Deus falou claramente que é amar aquilo que Deus ama e odiar aquilo que Deus odeia. Sim. Né? Fazer as primeiras obras, as obras de Deus, é eu amar aquilo que Deus ama e odiar aquilo que Deus odeia. Muitas vezes as pessoas estão com o coração cego ou a mente embotada. Nós podemos entender, eu não sei como é que vocês veem essa perspectiva, eu tenho a minha opinião formada. Podemos entender mente e coração como a mesma coisa? Como o centro das emoções, das vontades, etc. e tal? É porque a palavra que é traduzida para coração, ela também é traduzida para entendimento. Até para caráter em alguns momentos, né? Exatamente. Então, esse texto, algumas versões que nós lemos, né, de Efésios 1:18, em algumas versões usa entendimento. E outras versões usa o coração, que dá entendimento de o centro do ser. O pessoal de casa pode entender dar conosco, entendimento. mente e coração é a mesma coisa. Paulo então vai falar até em Romanos 12, capítulo 2, que é o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Seria a mesma oração que ele fez, o primeiro texto que você leu, de Efésios 1:18. Tem os olhos do entendimento ou do coração aberto. Exatamente. Agora é interessante isso que nós estamos abordando, porque eu tenho dois textos aqui que eu separei, que eu acho muito interessante, é que, por exemplo, Salmo 137:1 diz assim, ó: junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Não é? Então, por que eu coloquei esse texto? Ou seja, como que eu posso cantar um cântico de alegria, de libertação, estando cativo? E aí essa tem sido muitas vezes a realidade de muitas pessoas. Em contraponto com Ezequiel 1, por exemplo, que diz, fala exatamente a diferença de um texto para o outro. Estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e ouvi visões de Deus. Então, duas coisas: ou vou ter lembranças, ou vou ter visões de Deus. Né? Então, aqui um texto falando que eles choravam e lembravam de Sião. E o outro texto diz, eles estavam cativos, mas os céus estavam abertos, eles tinham visão de Deus. O que eu quero dizer com isso? Que infelizmente hoje nós temos muitas pessoas, ou seja, que estão inseridos no contexto da igreja local, mas ainda cativos. Choram lembrando do que eu já fiz, do que eu já experimentei com Deus, as experiências antes, lá quando eu era na adolescência, era jovem, mas hoje perdeu a perspectiva. Não é? E hoje, infelizmente, nós temos muitas pessoas assim. E eu quero assim, desafiar você, nesse primeiro programa, né, de 2014, a você permitir que o Senhor possa abrir o seu coração, não é? Para sondar a sua mente, seu coração, seu interior, para saber em que áreas talvez na sua vida ainda estão cativas e que é um excelente desafio para você esse ano, você poder buscar a libertação disso. E aí então, em vez de você ficar chorando e lamentando do tempo, de como que Deus te usou no passado, e você hoje, talvez, ainda de uma forma cativa, não quero dizer o texto aqui, mas você tendo visões de Deus. Né? E visões aí para o futuro, crendo e desenvolvendo essa perspectiva de uma esperança, a esperança no Senhor. E vai ao encontro daquilo que eu e o Jean falamos aqui, que é o tema da Lagoinha, o ano da restituição. Exatamente. Se você não abre os olhos do seu coração, você nem sequer abre a porta do celeiro para entrar a restituição na sua vida. Vai restituir o quê? Você vive fechado, né? Então, em termos de coração cego, a gente pode ajudar o nosso público a entender que, praticamente falando, seria o quê? Uma pessoa que cai naquelas ciladas que nós citamos, muitas delas em 2013. Sim. Terminamos o ano praticamente falando sobre os agressores da alma. Exato. Não é? Pessoas que se apegam às perdas, foi um outro tema que citamos aqui também. Isso seria um coração cego? Sim, porque fica preso àquelas experiências talvez boas, maravilhosas. É assim, hoje não tem mais condições, não é?